No vídeo de hoje assistiremos a um filme americano de suspense e terror, intitulado See No Evil 2. O filme começa uma noite no necrotério da cidade. Dois técnicos do necrotério chamados M e Seth estão trabalhando no cadáver de uma vítima de queimadura que veio recentemente do hospital da cidade. O turno de M estava terminando em breve, e Seth notou sua colega checando o relógio dela. Seth então avisa M que ela pode ir se ela quiser, sabendo que é seu aniversário quando o relógio bate 12. M compartilha que ela tinha planejado sair com amigos para beber hoje à noite. Mas antes que ela saia, Seth tem uma surpresa por conta própria. Ele pede a M que aguarde e a surpreende com um bolo personalizado. Mais tarde, o gerente do necrotério chamado Holden percebe os dois funcionários vindo em direção ao seu escritório. O gerente deficiente então cumprimenta M com um feliz aniversário. Holden exclama que participou da surpresa e brincou sobre como Seth continuou fazendo isso por um mês. Com o fim do turno de M, ela perguntou se podia pegar o telefone de volta. Holden mantém todos os telefones trancados em um cofre devido aos regulamentos do necrotério. Depois, um telefonema chegou. A equipe do necrotério é notificada de que cerca de 9 corpos novos estão a caminho de serem embalsamados. Os cadáveres pertencem a um suspeito e suas vítimas de um massacre recente ocorrido em um hotel próximo. Com as mãos ocupadas e sem mais ninguém por perto, M decidiu cancelar seus planos de sair e ajudar na carga de trabalho. M telefona para sua amiga e pede uma verificação de chuva. Enquanto isso, dois paramédicos tentam ressuscitar o serial killer da carnificina mórbida que ocorreu algumas noites atrás. Mas não importa o quanto eles tentassem, o homem não tinha sinal de pulso e estava com a linha reta. Um pouco depois, a ambulância chega e Seth revisa o documento dos mortos. Acontece que o nome do assassino é Jacob Goodnight, também conhecido como o assassino da mão de Deus. Ele foi responsável por uma série de assassinatos que assombraram a cidade por anos. Jacob foi pego recentemente depois que ele supostamente morreu depois de matar 9 pessoas. Seth e M são encarregados de carregar o corpo e registrar suas descobertas na área de autópsia. Mais tarde, eles mediram a altura de Jacob com uns impressionantes 2 metros de altura. Tarde da noite, Seth se oferece para trabalhar sozinho nos corpos e diz a M para ir em frente. Na saída, M fica surpresa ao descobrir que Holden permitiu que seus amigos, Tamara, Kayla, Carter e seu irmão Will organizassem uma festa de aniversário no necrotério. Seth chega um pouco mais tarde e todos pegam uma bebida. Will diz a Seth para ficar longe de M na festa, acreditando que M merece algo melhor. Isso levou Seth a voltar ao trabalho. M fica chateada quando Will expressa seu descontentamento por ela ter abandonado a faculdade de medicina para trabalhar no necrotério. Ela logo segue Seth, e fica estranho para os outros. Fascinada pela morte e pelos assassinos em série, Tamara sai com Carter para procurar o corpo de Jacob. Eles logo o encontram, e a experiência de estar com o assassino da mão de Deus desperta Tamara. Os dois se divertiram um pouco quando, de repente, Jacob acorda. As luzes se apagaram e o casal enlouqueceu. Tamara acende um fósforo e Jacob Goodnight surge ao fundo. O serial killer agarra Carter enquanto Tamara escapa. O degolador de 7 pés vasculha a sala e começa a soluçar quando vê o corpo sem vida de sua mãe adotiva. Ela foi responsável por torturar e fazer lavagem cerebral em Jacob quando ele era jovem. Em um infeliz incidente, Jacob matou sua mãe. No entanto, Jacob a amava muito. Depois de matar Carter, Jacob se equipa com a máscara da vítima de queimadura e várias ferramentas antes de cortar a energia do prédio. M, Will e Kayla ouvem o grito de Tamara e vão procurá-la. Separado dos outros, Holden grita a plenos pulmões quando encontra Jacob. Ele tentou fugir, mas o grande homem usou uma corrente de gancho para capturá-lo. Enquanto isso, M e os outros logo descobrem o cadáver de Carter. No andar de cima, Seth não faz ideia dos eventos horríveis. Ele estava limpando a mesa do necrotério quando a energia acabou. Ele pega uma lanterna e procura os outros com indiferença enquanto passa por um corredor escuro. Um andar abaixo, M, Will e Kayla descobrem Holden gravemente ferido. O jovem técnico do necrotério tenta ajudar, mas não demora muito para que Holden dê seu último suspiro. Eventualmente, Seth descobre que o interruptor principal foi adulterado. Ele então ouve um barulho ecoando pelos corredores escuros e começa a investigar o que causou o barulho. De volta ao grupo da M.
Eles continuam a vasculhar a área quando se deparam com uma Tamara ensanguentada. A pobre garota então revela que estava brincando com Carter no necrotério quando Jacob voltou à vida. Os irmãos e Kayla não podiam acreditar no que estavam ouvindo. Eles não tiveram escolha a não ser confiar em seu amigo, já que não havia nenhuma explicação lógica para o que aconteceu com Carter. Por outro lado, Seth estava tentando entrar na sala de autópsia. Sua lanterna cai, e quando ele a pega, ilumina a grande e sinistra figura de Jacob. A adrenalina aumenta e o serial killer tenta dar um golpe em Seth. Felizmente, Seth consegue fugir. O grupo de 4 tentou subir a escada e fugir, mas a porta estava trancada. A ansiedade se instala quando de repente Seth aparece e abre a porta do outro lado. Ele se reagrupa com Amy e os outros e confirma que Jacob Goodnight está vivo. Jacob quebra a pequena janela da porta e pega a jaqueta de Seth sem avisar. Will imediatamente ajuda Seth a tirar sua jaqueta bem a tempo antes do sádico gigante arrombar a porta. Kayla foge primeiro, seguida pelos irmãos, depois Tamara e Seth. Em estado de pânico, eles correram em direções diferentes no labirinto de corredores mal iluminados. Will acaba arrastando Amy para algum tipo de sala de reuniões. Como irmão mais velho, era compreensível que Will fosse super protetor com a irmã. Mas para Amy, era bastante egoísta deixar os outros enquanto eles se escondiam em segurança. Enquanto Amy e Will se escondiam em um quarto, Kayla acabou se trancando em um quarto confortável. Ao mesmo tempo, Tamara e Seth experimentam portas diferentes para ver se elas levam a algum lugar. Kayla percebe que eram seus amigos tentando abrir a porta. Ela estava prestes a abri-la e se reunir com eles quando de repente Jacob a agarrou por trás. Usando sua enorme força, o serial killer rapidamente sufoca Kayla com uma mão. Ele tinha um aperto firme em sua garganta que acabou destruindo seu esôfago, fazendo com que ela vomitasse toneladas de sangue. Em seguida, um flashback da onda de assassinatos anterior de Jacob. Sua mãe tentou convencê-lo de que ele estava fazendo a vontade de Deus matando os jovens pecadores. Sua futura vítima estava tentando dizer o contrário, que Deus condena o assassinato irracional e brutal. Jacó estava em conflito consigo mesmo. Ele continua se lembrando do tormento flexionado de sua mãe e do constante lembrete para matá-los. Ele tira as roupas da mulher, expondo a grande tatuagem de cruz nas costas. De volta ao presente, Jacob soca um espelho, incapaz de lidar com o que é certo ou errado. Anos de lavagem cerebral de sua mãe abusiva estavam cobrando seu preço, mas de alguma forma ainda domina sua vontade. Kayla acaba morrendo em uma posição semelhante à de Jesus pregado na cruz, com as palmas das mãos ensanguentadas como as palmas de Jesus. Enquanto isso, Seth e Tamara conseguem encontrar a saída, mas está fortemente barricada. Os dois refizeram seus passos e encontraram outra saída. Eles descobrem uma porta destrancada e entram para se esconder. Tamara quer ficar com Seth, mas como há pouco espaço para se esconder, eles acabam se escondendo em lugares diferentes. Tamara se esconde atrás de um eu enquanto Seth se esconde debaixo de uma mesa de operação. Pouco depois, Jacob chega com um facão cravado na mão. O grande homem examina a sala, procurando sua presa. Coincidentemente, os irmãos, Amy e Will, estão do outro lado da sala, que é separada apenas por um painel de vidro. Eles conseguem se abaixar bem a tempo de Jacob olhar em sua direção. Por outro lado, Tamara treme incontrolavelmente quando os passos pesados de Jacob se aproximam. O serial killer finalmente descobre Tamara. Amy tenta distrair Jacob gritando com ele para salvar sua amiga. Tamara aproveita a oportunidade para fugir, mas falha miseravelmente. Enquanto Tamara foge, Jacob simplesmente balança o facão na mão, corta o pescoço da pobre garota e respinga sangue por toda parte. Não demorou muito para a morte prematura de Tamara. Jacob apenas ficou na frente de sua vítima, saboreando a morte, enquanto Amy olhava para o serial killer com desprezo do outro lado do painel de vidro. Will, de pensamento rápido, aproveita a oportunidade para quebrar a outra janela usando uma cadeira e sinaliza a Seth para pular. Seth chega do outro lado da sala, e eles fazem uma pausa. Usando sua força sobrenatural, Jacob atravessa a parede e pega Will. Amy tenta salvar seu irmão, mas Seth a arrasta para escapar. Will não iria cair sem lutar. Ele apunhala Jacob no pescoço usando um bisturi, mas para o homem grande, não sentiu nada. Parecia mais uma picada de mosquito do que uma facada.
Mais tarde, Seth e Amy encontram uma saída, mas ficam mortificados quando veem a porta de saída barricada com o corpo de Kyla. Ao mesmo tempo, gritos de dor ecoaram pelos corredores. Amy não podia deixar seu irmão para trás, então ela decidiu voltar e lutar. Amy cobre os cotovelos e pega uma marreta próxima com a intenção de usá-la como arma. As duas almas corajosas seguem a direção dos gritos na esperança de chegar a hora de salvar Will. Sem o conhecimento deles, Jacob intencionalmente manteve Will vivo para atraí-los para uma armadilha. Assim que Amy e Seth removem a fita da boca de Will, Jacob perfura uma máquina de corte no corpo do irmão mais velho. Furiosa após a morte horrível de seu irmão, Amy tenta acertar o homem louco com um martelo. Jacob consegue pegar o martelo dela e tenta matá-la, mas Seth pula na hora e leva o golpe. Os dois técnicos do necrotério então fogem e se escondem em uma série de perseguições de gato e rato sob o necrotério. Amy traz Seth para uma sala para parar o sangramento. Ela então revela que saiu da faculdade de medicina quando percebeu que a morte era inevitável. Amy beija Seth pela primeira vez depois de perceber que uma das janelas leva ao nível do solo. Com sua pequena estatura, ela se espreme para procurar ajuda de alguém de fora. Mas como tudo o que estava acontecendo naquela noite, Jacob parecia estar em todos os lugares e estava sempre um passo à frente. Ela volta para dentro quando vê o assassino da mão de Deus no estacionamento. Mais tarde, os dois tentam uma rota de fuga alternativa. Amy chega à porta primeiro e tenta abrir a porta enquanto Seth está atrasado devido à lesão que sofreu anteriormente. Mas então, Jacob esfaqueia Amy pela porta enquanto tenta encontrar as chaves certas. Amy morre nas mãos de Seth. Um fim trágico para os amantes que nunca poderia ser. Seth se vinga de Jacob empalando o homem grande com o bico de um equipamento de embalsamamento e bombeia produtos químicos de embalsamamento em seu corpo, aparentemente matando-o. Seth se afasta do necrotério depois de escapar por uma janela quebrada. Quando ele para abrir a entrada do portão, ele percebe que não apenas Jacob ainda está vivo, mas ele também estava no veículo com ele. Seth é atacado por trás por um serial killer comprometido em matar todos. Jacob então arranca os olhos de Seth e o mata. O filme termina retratando cada uma das infelizes vítimas que morreram em uma noite que deveria ser uma festa de aniversário. Jacob, aparentemente imortal, volta para sua mãe e afirma: "Eu vejo agora", referindo-se aos seus crimes.